Então vamos lá. Quanto ao preenchimento, eu acredito que esteja tranquilo, né? Depois a gente vai ver mais na prática como configurar gradiente, como configurar aqui outros tipos aí de preenchimento. Vamos dar sequência por enquanto aqui na barra de ferramentas, né? Antes de passar, eu já mostrei para vocês a seleção e aqui a seleção direta. Só que a seleção direta, nós vimos aqui algumas opções para a gente poder arredondar cantos, né? Ficou faltando algumas outras propriedades dessa ferramenta, como por exemplo, eu posso utilizar esses pontos, que são os pontos laterais, né? Chamado aí também de ponto âncora, para poder redefinir uma forma. Vou até dar um Ctrl- para afastar um pouquinho. Como que eu faço? Peguem essa ferramenta de seleção direta e dá um duplo clique sobre qualquer um dos pontos laterais do retângulo. Pronto. Dando um duplo clique, eu converto ele em um ponto editável. Tá joia? Aqui ele fica até mostrando aqui a opção de converter ponto âncora em canto, que é o padrão onde ele já está, ou curvado. Então, por exemplo, se eu clico nesse ponto curvado, ele cria uma curva naquele ponto onde eu tinha. Então, eu posso aqui definir através dessa linha, ó, uma curvatura para dentro, uma curvatura para fora, né? E modificar um pouco essa forma. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre curvas. Outra coisa que eu posso fazer, vou dar Ctrl Z para desfazer, é o seguinte: após ter dado um duplo clique sobre o ponto, o meu objeto fica um objeto possível de edição. Então eu posso clicar sobre qualquer um desses pontos, segurar e arrastar, que eu consigo manipular eles aqui e movimentar ele para qualquer lado. Ó. Perfeito. Lembrando que se você tem um retângulo criado, não adianta só pegar essa ferramenta e tentar puxar, ó. Não vai dar. Para que dê, você precisa dar um duplo clique. Ó. Perfeito. Aí ele já limita, né, e habilita esses pontos para você poder manipular. Ó. Ok. Eu não quero um ponto. Por exemplo, eu quero deixar somente 3. Eu posso clicar sobre ele, pressionar Delete ou clicar aqui, ó, nesse menos, para remover ponto âncora selecionado. Pronto. Ele removeu para mim ali. Vou dar um Ctrl Z novamente, vou remover esse daqui. Ó. Selecionei ele, remover ponto âncora. Perfeito. Ó. Fiquei somente com 3 pontos, né, mantendo a forma aqui como um triângulo. E assim por diante. Posso remover de novo. Ó. Perfeito. Criou uma linha porque agora são somente 2 pontos. Então, consigo trabalhar essa manipulação dos objetos utilizando essa ferramenta, né, que é a ferramenta de seleção direta. Eu dou um duplo clique, pronto. Está habilitado para que eu possa editar ele. Se você não dá um duplo clique, ele entende que você só vai movimentar o objeto. Tá joia? Então, depois a gente vai ver também ela um pouco mais aí na prática. Vou selecionar esses objetos e vou deletar. Vou criar novamente um retângulo, ok? Ó, perceba que se você cria pressionando Shift, ele cria um quadrado perfeito. Ó. Ele não cria um retângulo assim deformado. Né? Com o Shift pressionado, ele cria um quadrado perfeito. Vou pegar a ferramenta de seleção e com a tecla Alt pressionada, eu vou clicar, segurar e arrastar para que ele faça algumas cópias. Ó. Pronto. Com algumas cópias feitas, eu vou selecionar com Shift, para ele ir selecionando de forma aleatória, e vou aplicar uma cor aqui, ó, dentro desses objetos. Pode ser uma cor sólida, vamos colocar uma cor diferente. Pronto, ok. Vou selecionar outros aqui e colocar uma outra cor qualquer. Pronto, esses que sobraram eu também vou colocar uma cor única. Duplo clique, vamos colocar aqui pode ser um azul. Beleza. Por que eu estou mostrando isso? Para a gente poder trabalhar ferramentas de seleção. Aqui embaixo nós temos a ferramenta varinha mágica, que faz seleção de objetos que possuem a cor parecida ou a mesma cor. Então eu cliquei sobre esse retângulo azul e percebam que ele selecionou os 3 retângulos azul que eu tenho. Percebam os amarelos, não tem nenhum selecionado. Eu cliquei sobre ele e ele selecionou aqueles 3. Eu posso pegar a ferramenta de mover, posso mover, ó. Ele vai mover somente aqueles que foram selecionados. Então, a ferramenta varinha mágica seleciona objetos a partir de uma cor igual ou semelhante. Nós temos a ferramenta laço, que é uma seleção de forma manual. Né? Então, eu clico, seguro e arrasto. Ó, onde eu passar, fizer essa linha com o laço, ele vai selecionar. Eu vou selecionar esses 3 azuis, mais esses 2 amarelos aqui. Ó. Pronto. Perfeito. Ó. Percebam que onde eu passei o laço, ele fez a seleção. Então, esses 3 aqui, ó. Perfeito. Ó. Eu quero selecionar. O laço tem que passar todo. Ó. Esses 4. Pronto. Se tiver um outro, às vezes, próximo ali, ele faz a seleção nele também. Tá, joia? Então, assim, eu gosto de selecionar, para falar a verdade, assim. Ó. Eu clico sobre o objeto, pressiono Shift e vou clicando sobre os que eu quero. Perfeito. Ó. Selecionei 4 ali. Se eu trocar a cor aqui, a cor ficou até com interrogação, porque são mais de uma cor diferente no mesmo objeto. Ó.
Pronto, ele coloca naqueles que eu selecionei. É uma preferência minha, tá joia? Não costumo utilizar nem a varinha mágica, nem a ferramenta laço dentro do Illustrator.